Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série Criando um Jogo do Zero com o MX Bastion. Meu nome é Amaury, eu sou o criador do compilador e nesse vídeo, esse que é o terceiro vídeo da série, eu pretendo mostrar para vocês um pouco de como criar sprites para serem usados no seu jogo, como botar isso no código BASIC para que seja compilado pela ferramenta, e como colocar textos na tela também do seu jogo em modo tile. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, a forma mais fácil e recomendável de criar sprites para o MX Bastion é via a ferramenta do Janone, o Tiny Sprite. Essa ferramenta ela é muito fácil. Você pode criar quantos sprites você desejar, para MX1 como também para MX2. Você pode selecionar essa opção do tipo do sprite que você vai usar. Durante o desenho você pode criar e informar qual é o background, qual é a cor de background que melhor vai ficar para o desenho. E é muito simples, é só você desenhar o sprite. Ele tem aí os slots, cada slot seria um desenho completo de um sprite com suas cores. Quando você bota mais de uma cor no sprite, ele vai ocupar lá no MX mais de um slot de sprite. E a forma de exportar isso é via a opção aí de Export Sprites, a opção de backup. Lá ele vai gerar um arquivo texto com a descrição informando qual é o código das cores em cada slot, em cada sprite que você criou. Aqui no caso, uma vez que você copiou esse texto para a área de transferência do sua máquina, você pode criar um arquivo novo de texto. Esse arquivo de texto você tem que colocar com a extensão de SPR, de sprite, para que o compilador consiga identificar isso como um arquivo de sprite vindo do Tiny Sprite. Você cola lá o texto que você copiou lá do Tiny Sprite, nesse arquivo texto, que você pode editar via um bloco de notas ou coisa assim. Você salva o arquivo, que eu usei aqui Ctrl S para fazer isso. E você tem um arquivo já pronto para usar pelo Bastion. Mas você pode também adicionar novos desenhos. Você pode ir para um segundo slot e fazer o seu desenho, exportar o sprite novamente com a opção de backup. E lá você visualizará que está lá um slot 1, slot 2. Slot 2 é o segundo desenho, o segundo sprite, com suas cores codificadas em hexadecimal, ponto a ponto, pixel a pixel. Você pode copiar de novo o novo banco de sprites, ir lá no seu arquivo texto e colar aí de novo o banco de sprites de volta para o arquivo texto para ser usado pelo seu programa BASIC, lá pelo MX Bastion. Bem, uma vez que você está lá, esse arquivo, com todos os seus pixels desenhados lá em formato texto, codificados em hexadecimal, como eu falei, você pode salvar isso e prosseguir aí com o seu projeto. Aqui no nosso caso, eu não pretendo usar esse arquivo específico aqui que eu acabei de criar. Eu vou até apagar, esse arquivo. A ideia é que a gente utilize dois bancos de sprites que eu criei previamente. Tem aqui o banco de sprites 1, com todos os desenhos que eu já fiz previamente. Que eu vou utilizar esse banco de sprite 1 para uma tela quando o personagem está fora do castelo. E eu tenho um segundo banco de sprites, o banco de sprites 2 aqui, um segundo arquivo, com todos os desenhos que eu vou usar quando o personagem estiver dentro do castelo. Que esse banco de imagem está faltando somente um desenho, que é o desenho da bola de fogo que o dragão cospe. Então eu vou carregar, eu copiei para o clipboard o conteúdo do primeiro banco de imagens, eu vou usar aqui load backup e vou fazer o load. Assim que eu faço o load, você já vê os desenhos, eu até estou utilizando aqui um desenho, um sprite muito conhecido aí da comunidade, eu estou usando temporariamente como demonstração do jogo. Mas a ideia é que eu entre agora com o desenho da bola de fogo cuspida pelo dragão como último sprite aqui desse banco. Eu vou clicar no botão de novo slot número 18,
Já está com o fundo preto, eu vou colocar a cor vermelha aqui para facilitar o desenho e vou começar a fazer o desenho do que eu acho aqui, com minha pouca habilidade artística, de como poderia ser uma bola de fogo cuspida por um dragão. Então estou procurando usar somente uma cor em cada sprite para facilitar. Se eu usar duas cores, ele vai quebrar isso em dois sprites lá na máquina. Lá quando ele carregar no MSX, ele vai quebrar em dois sprites. Ele não fica num só sprite, ele fica em dois. Então quando você desenha só com uma cor, então você garante que ali aquele slot só vai ocupar um espaço de sprite lá na memória da máquina. Eu exportei aqui o sprite da mesma forma que eu fiz anteriormente. Vou aqui no banco de sprite 1, seleciono tudo, apago, limpo tudo do arquivo e colo o novo banco de imagens vindo do Tiny Sprite. Seleciono tudo e colo por cima aqui. E se eu navegar até o final, eu vou visualizar que eu tenho lá o desenho da bola de fogo já codificado em modo texto aí, que será lido pelo compilador convertido para o formato binário quando eu compilar o programa. Eu vou agora copiar essa bola de fogo que ela está na horizontal e vou colar no segundo banco de imagens, porque eu preciso ter essa mesma bola de fogo lá, só que eu preciso dela desenhada no formato vertical. Então eu vou colar ela no final, vou renumerar aqui os lotes como tem que ser, vou botar aqui a numeração correta para prosseguir. Sendo que essa bola de fogo será o slot 31, o sprite número 31. Vou copiar tudo, vou colar lá no Tiny Sprite via a opção de Load Backup. E uma vez colado, eu vejo esse novo banco de sprites, ele fica visível para mim, com os desenhos que eu fiz. E está lá no final, eu vou mandar girar aqui essa bola de fogo. Eu vou centralizar ela aqui da melhor forma possível. Eu preciso visualizar como é que está o desenho que eu fiz do dragão com a boca aberta para poder conseguir centralizar melhor esse sprite da bola de fogo. Então eu estou visualizando aqui mais ou menos como é que está aqui a posição da boca do dragão para poder a bola ficar mais ou menos centralizada naquela posição ali. Então vamos lá. Vamos mover aqui para a direita. Vamos exportar isso de volta aqui para o nosso arquivo com copy to clipboard. Colar lá no arquivo. Colei. Se for lá para o final vai estar lá o novo sprite desenhado em formato texto. Salvo esse arquivo. Agora vamos para a nossa codificação. Já que nós temos aqui o banco 1 e o banco 2, vamos para o nosso programa Basic para começar a codificação disso aí para fazer funcionar, isso se tornar visível. E a primeira coisa que eu faço é inserir esses recursos dentro do programa Basic. Como o recurso aí número 6 e o recurso número 7. Eu já tinha aqui 6 recursos de 0 a 5. E agora eu estou inserindo o recurso número 6 e o 7, que seria um total de 8 recursos. Vou também aproveitar o ensejo e configurar o sprite para o tipo 2, que é um sprite 16 por 16, e desligar aqui o clique do teclado aí com essa opção 0 aí no screen, no command screen. Vou botar a cor de frente, a cor branca, o de fundo e a borda para transparente. E vou seguir aqui com a codificação, fazendo um refactoring para que eu possa indicar lá na minha subrotina de carga da tela qual é o banco de sprites que eu quero carregar naquele momento. Bem, eu estou codificando aqui de improviso, então vou alterando aqui à medida que eu vou tendo as ideias, mas o ponto agora, nesse momento, é ter esse código dizendo qual é o banco de sprite que eu quero para cada uma das telas.
Bem, eu acho que tá ok as telas. Eu vou agora modificar a subrotina que faz a carga da tela para que ela possa informar usando o comando sprite load lá para carregar aquele banco de sprite. Mas para isso, fazer um pequeno teste aqui para só carregar se o código do banco de sprite, código do recurso, for acima de 0. Porque para a tela inicial não haverá, a tela de abertura não haverá um banco de sprite. Essa é a ideia inicial minha aqui. Então, para evitar que ele carregue, vou ter um if aqui. Vou renumerar as linhas. Eu vou também aqui colocar um desenho vou colocar um sprite na tela, só para a gente ter certeza que o banco de sprite foi realmente carregado. Isso vai ser alterado depois. Isso aqui é só para demonstração. Bem, salvei o programa, vamos compilar esse programa. Programa compilado, 77% com 8 recursos encontrados. Vamos carregar aqui. Eu coloquei no modo mudo aqui para a gente não escutar as músicas, porque não é o foco do momento. Tá aí, a gente viu que o sprite ficou aí flutuando no meio da tela. O outro sprite também não está posicionado corretamente, nem é o sprite correto. Vamos tentar fazer esses sprites ficarem na posição que tem que ser. Então, vamos lá de volta para o código. Vamos modificar aqui esse código para reposicionar os sprites. Além de reposicionar os sprites, já vou botar uma rotina aqui para capturar o teclado ou o joystick que o jogador, as teclas que o jogador pressionar. Né? Eu estou usando o Wink aqui sem $1. O compilador já sabe que tem que retornar o código ASCII da tecla pressionada. Então ele é igual ao Wink do $, só que ao invés de retornar um string, ele retorna com o código ASCII. Então facilita. Eu vou usar ele para poder capturar a tecla ASCII, que é o ASCII 27. Além disso, eu estou capturando também esses movimentos do joystick, se pressionou o botão, e estou gerando um número aleatório também aqui, aproveitando para ter uma variável com números aleatórios já gerados para usar futuramente. Vou fazer aqui um refactoring na tela de abertura, ele fica em loop esperando o jogador pressionar a barra de espaço ou o botão do joystick, ele vai ficar em loop esperando isso. Criei uma variável de level, de nível, qual o nível que está no momento, e com base nessa variável eu vou fazer ele, na inicialização aqui do nível, escolher qual é a tela que ele tem que carregar. Então vou fazer aqui um código bem simples de decisão se ele vai carregar a tela de abertura, a tela que o jogador está fora do castelo, ou a tela que ele está dentro do castelo, ou a tela que ele está entre os castelos. Isso que vai ser decidido aí na linha 3031. Vamos fazer aqui um código de loop, um trecho de loop do jogo.
Se o jogador pressionar o botão, ele vai pular aqui para um outro trecho do código para poder mudar o nível, para pular de nível. Isso é só temporário também, só para poder a gente ver funcionando. Para a gente tirar aqui o input dólar e fazer a coisa funcionar de forma mais fluida. Vamos para cada uma das telas botar sprites diferentes. Então, put sprite aqui eu movi para outro trecho do programa. Novamente, só como teste também, para poder a gente visualizar os sprites. Um trecho aqui para reinicialização do jogo. Quando o player pressionar a tecla ESC, ele decidir aí fazer um restart aí do jogo. Decidi colocar ele para fazer um sprite load aqui, nesse momento. Ou, bem melhor, fazer ele dar um go to para fazer uma recarga aí, quando ele for pressionar a tecla 27 aí, o ESC, ele pular lá para o início do programa. Testar aqui se o jogador pressionou alguma tecla, algum botão do joystick. Vamos compilar aqui depois de toda essa mexida. Deu um erro de compilação na linha 72. Está duplicada aqui a linha 72, é só corrigir esse trecho. Compilar novamente, depois de todo esse refactoring. Está mostrando aí que estava com erro. E ele conseguiu compilar, depois do erro corrigido. Vamos carregar o programa. Depois de todo esse refactoring, não deve mudar o comportamento do programa. Ele tem que estar mais ou menos funcionando como estava antes. Continua tudo como estava, com o personagem flutuando aí no meio do espaço. Vamos corrigir essas posições agora. Vou botar aqui umas coordenadas mais plausíveis de estarem corretas. Para que o personagem fique próximo, ele fique perto do chão e próximo da árvore. Esse aqui já, dentro do castelo, que ele fique lá perto da porta lateral da direita inferior. Vamos tentar aqui mudar aqui a coordenada aqui para algo plausível também. Aqui é tentativa e erro. Bem, vamos botar um sprite que a gente acha que é o correto. Bem, vamos ver o que o código, quando eu pressiono o ESC, ele não está voltando corretamente. Vamos corrigir isso aí. Pronto, é só fazer com que quando pressionar ESC ele reinicie todo o programa. Bem, o personagem está mais próximo da posição que deveria estar. Vamos tentar agora reposicionar de novo. Esse também está mais próximo, ele pelo menos está apontado para a direção correta.
Vamos testar. Bem, está mais próximo, está faltando só alguns poucos pixels para estar posicionado mais corretamente. Esse também está bem mais próximo. Vamos compilar para testar novamente. Ficou bom. Ficou do jeito que eu esperava. Vamos incluir agora mais alguns sprites na tela para a gente ter uma ideia. Vamos colocar aqui o sprite da bola de fogo, como também do dragão, para posicionar na tela aí, para a gente ter uma ideia de como ficaria. Então vamos colocar aqui novos put sprites para colocar esses sprites novos aí na tela. Tentativa e erro novamente na posição, nas coordenadas. Vamos mudar a cor aqui. O sprite aqui. Vamos colocar na sequência. Porque o dragão ele vai utilizar dois sprites na tela só para o dragão. E o terceiro sprite será o da bola de fogo. Quando o personagem estiver dentro do castelo. Vamos colocar a cor verde aqui para o dragão. Escolher aqui um sprite do dragão, com a numeração aqui dos slots. Então temos 4 sprites de 0 a 3, sendo ali está o número no final do comando tem o número do slot que esses sprites estão no banco de sprites. Vamos compilar depois de toda essa alteração. Opa, tá lá. Só que o dragão não está com a boca aberta. A gente tem que modificar isso. Tá aqui o padrão aqui dos sprites do dragão. Os slots são esses. Tá ali a bola. Excelente. Vamos salvar, vamos compilar de novo, ver se reposicionou corretamente. Bem, parece que está tudo correto. Vamos para o próximo passo. E o próximo passo é colocar o texto do score, a numeração do score, quantidade de vidas, na barra aqui embaixo do programa. Para isso a gente vai usar o comando setTile1 para informar que nós vamos usar o modo de tile de textos, que aí vai facilitar muito aqui a nossa codificação aqui dos textos, vai acelerar muito a impressão de textos na tela em modo tile. E aqui na nossa subrotina de carga de tela, vamos usar um comando que é o setFont, mas só vamos fazê-la quando não for a tela de abertura. Eu vou fazer um teste aqui para evitar que carregue-se uma fonte de letras na tela de abertura. A tela de abertura teria problema se isso acontecesse, ele iria bagunçar lá as imagens.
criei uma rotina aqui só para poder fazer essa parte do rodapé da tela. E é lá que eu estou fazendo aqui o set font. Botando a fonte 2 aqui, que é uma fonte já embutida do MSX Bactron. E aí eu vou fazer aqui o texto que vai ficar lá embaixo. Para poder ficar mais fácil saber que são só 32 caracteres que cabem numa linha. Eu vou escrever aqui na linha, vendo a coluna que se está cabendo corretamente ou não. Depois vou fazer aqui o código do print. Vamos aqui ajustar para ficar tudo na coluna correta. E aí vamos fazer o print para essa string, botando ponto e vírgula no final para evitar aquele pulir de linha desnecessariamente. E economizando códigos assembly, vou fazer aqui usando a função nova using para formatar aqui o número do nível na posição certa da tela. E essa subrotina vai ser chamada só quando não for a tela de abertura. Vamos renumerar aqui as linhas. Compilar o programa para ver se está tudo certo. A versão que vai funcionar o setFont com esse comando é a 2.9.9. Antes dela só funciona o comando cmd setfnt, que é a mesma sintaxe, mas com um nome mais esquisito. E estamos aí, tá aí com a impressão do rodapé na tela. Eu só estou ajustando aqui a coluna do Gold aqui para poder chegar até o final da tela, ficar mais bonito. E aí eu vi que o level ele foi para o level 1 aqui, sendo que primeiro nível ele vai construir. Cada nível vai ser ele fora do castelo e dentro do castelo. Cada ciclo de nível vai ser o ciclo dessas duas telas. Então eu vou criar uma outra variável aqui para facilitar. Que eu vou fazer uma formulazinha nessa outra variável para fazer com que ele conte de 2 em 2. Que a cada 2 níveis, o nível real vai incrementar só em uma unidade. Vou fazer uma formulazinha dividindo aqui uma divisão inteira, só para... Depois eu ajuste isso aí. Isso aqui vai ser só para demonstração nesse momento do qual é a ideia que eu quero. Embora assim não está completa a ideia, porque para o nível 0 eu não vai ter dragão. Eu não pretendo mostrar o dragão no nível 0, no primeiro ciclo. Mas no próximo vídeo eu vou explicar isso melhor. Bem, tá aí nível 1, tá certo. Nível 2, nível 2, nível 3, nível 3, e aí vai. Nível 4. Quer dizer, cada ciclo das duas telas fora do castelo e dentro do castelo dá um nível a mais. Bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse terceiro vídeo. O próximo vídeo, que será o quarto, eu vou falar um pouco mais sobre como fazer a movimentação dos sprites, codificação do jogo em si, mecânica, como fazer as coisas realmente funcionarem aí no jogo via programação. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham dúvidas, comentem e até a próxima.